Paz, Senhor. Eu estou aqui nas férias, nos meus últimos dias de férias, onde tem morro, montanha, aqui ó. Esse aqui é Minas Gerais, na casa dos meus parentes. Olha aqui, ó. Tem mato, um monte de montanha. Eu tinha feito outro vídeo aqui esses dias, mas acabei de ter o vídeo. Eu ficava muito olhando pro lado, pro chão, porque já foi encontrado cobras, né? Até no dia que a gente chegou aqui, encontramos uma cobra na estrada, na entrada aqui da roça, uma coral. Então a gente tem que andar olhando pelo chão, e aqui tem umas partes altas, né? Que se pisar no canto e errar, sai rolando lá pra baixo. Então tem que andar aqui com prudência, né? E eu tava falando no vídeo um tema muito interessante que eu vou falar com vocês novamente. Esse vídeo. Estava falando das pessoas que infelizmente vão para Cristo pensando que só vai ter vitória, que não vai ter luta, não vai ter prova, não vai ter tribulação, não vai ter problema, tudo vai ser só uma paz, né? Mas servir a Cristo, sim, tem a paz, tem entendimento, a alegria no Espírito, tem a certeza de que o Senhor está conosco, como a gente passa de uma forma diferente, adorando ao Senhor. A gente tem a presença dEle, que é maravilhoso sentir no nosso ser, no nosso coração. A gente tem a certeza da vida eterna, a gente, né, sabe que não está sozinho. A gente entende, compreende as provas. O Senhor nos peleja nossas batalhas. Ele não nos deixa só, né? E sempre acontece o melhor para nós. Tudo que acontece na vida de alguém que serve a Jesus está no controle de Deus. É tudo propósito, tudo coopera para o bem, né? Tudo tem um porquê. Porque a vida está nas mãos de Deus. Só que não adianta ir para Cristo pensar que não vai ter ninguém vai ficar incomodado, ninguém vai se levantar contra, ninguém vai falar algo contra, ninguém vai se afastar. Tem amigos que se afastam, pessoas que não suportam a palavra do Senhor, se afastam, né? As coisas não são iguais, tudo se torna novo. E o que acontece? Tem levantes espirituais, porque o mundo jaz no maligno. O cristão, quando a pessoa se torna cristã, ela sabe que ela tem um nome escrito no livro da vida, e sua vida não é aqui. A sua pátria é lá no céu. Você é do céu, você é do reino de Deus. Você tem a vida de Deus em si, não é mais do mundo. Então, a pessoa, quando ela sai das mãos do inimigo, sai da escravidão do pecado, ela não é mais escrava do inimigo, ela se torna escrava do Senhor Jesus Cristo, se torna serva de Jesus Cristo. As coisas mudam, mas há um levante espiritual, porque o inimigo é o inimigo das nossas almas que quer destruir, roubar, matar, quer atrapalhar o avanço do evangelho, quer fazer com que as pessoas desistam do Senhor, para que Ele possa levar para as trevas, para no dia da destruição dele ser destruído também. Então é esse desejo dele. Ele não se alegra de ver alguém adorando ao Senhor. Ele não teve oportunidade. De reconquistar o que ele tinha quando se levantou lá no céu e perdeu sua posição no céu. Então, ele não tem, mas sabe que Deus deu essa oportunidade aos seres humanos. Eles erram, mas Deus perdoa. Seus pecados podem ser da cor da escarlate, mas se tornam brancos como a lã, e o Senhor joga os pecados no mar do esquecimento. Só que vai ter luta, vai ter prova, vai ter tribulação. Isso é óbvio. E aí tem gente que começa a ver um monte de gente se levantando, às vezes dentro de casa, às vezes da família, começa falando, você tá perdendo seu tempo, você tá na estrada crente, eu não vou mais conversar com você, não vou mais na sua casa, ou outras coisas, né? Começa a ter levantes espirituais, pessoas começarem a apontar, julgar, e aí a pessoa não consegue dar conta e acaba saindo do caminho, ela se perde. Eu vejo essa pessoa como uma ovelha perdida da história, onde o pastor vai atrás e resgata ela, porque ela não se perde, sem estar na ignorância, ela se perde na ignorância, se perde porque está sem conhecimento, sem entendimento, se perde sem malícia, na inocência, se perde porque ainda não compreendeu todo o evangelho, se perde porque ainda não tem o conhecimento. E a Bíblia diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Ele tá falando: meu povo é aqueles que se chamam pelo nome dele mesmo, para aqueles que dizem que é povo de Deus. Muitos estão se perdendo, perecendo, sofrendo, sendo destruído, sendo oprimido pelo inimigo,
porque não tem o conhecimento da palavra do Senhor, não tem entendimento para viver a palavra, tem entendimento para viver o conhecimento que recebeu, não sabe como viver, não sabe, tem partes na Bíblia que não consegue entender e apropriar na sua vida. Glória a Deus. E aí sofre, e aí desiste muito fácil, sai do caminho, sai da presença, sai da casa do Senhor. As coisas não são assim. Tem muita gente também que tem o conhecimento do Evangelho de Cristo, mas falta entendimento de outras coisas e começa a chamar pessoas para ajudar. Eu passei por essa situação, teve pessoas que me procuraram, mas tem muita gente que não tem humildade de aceitar que está errando, nem que o seu conhecimento está errado. Se dizer para ela, ó, esse entendimento seu está errado, falta você fazer isso, fazer aquilo, você está errando nisso. Tem muita gente que quer que alguém cristão vai lá e expulsa o inimigo, repreende a perturbação que ela está tendo, tira o inimigo da vida dela, vai lá e repreende a perturbação, ou vai alguma coisa na casa e ora porque está acontecendo algo espiritual na casa, né? A perturbação, alguma coisa ruim, sabe? Muitas pessoas são perturbadas e começam a dar lugar para o inimigo, ser usado para o inimigo dentro da casa. E aí chamam, porque tem na família alguém com isso, aí pede pra orar, a pessoa vai lá, ora, e as coisas, em vez de melhorar, pior, e a pessoa fica sem entender e começa a dizer que aquelas pessoas que foram lá não tinham Jesus, não tinha santidade, não tinha obediência, não tinha poder do Espírito Santo, etc. As coisas não é assim. Tem muita gente que acha que é o outro que tem que ajudar. Não é assim, não. Tem gente que está errando e não tem humildade para escutar que está errado, não quer aceitar o que está errado, quer continuar no erro, e às vezes a pessoa mesmo está traindo o inimigo para a vida dela, está traindo o inimigo para a casa dela, e ela não tem coragem de aceitar um conselho, uma exortação, porque ela não quer aceitar que está errado, porque muita gente é soberba, orgulhosa, muita gente se apropria do seu próprio conhecimento que adquiriu com muito estudo e acha que só ela sabe, que ninguém mais pode saber, que só ela tá certa. E muita gente se apropria do conhecimento, estuda muito. Pega no literal mesmo. E as coisas de Deus são discernidas espiritualmente. Não adianta ter muito conhecimento. Pode ter estudo, toda a teologia, pode saber a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, pode ter lido um monte de vezes, mas se leu sem a ajuda do Espírito Santo, se leu sem discernimento espiritual, usando o discernimento do homem carnal, quer entender as coisas. Tem muita gente que lê a Bíblia para entender as coisas carnalmente falando. Como que você vai entender? Glória a Deus, aleluias. Como que você vai entender um homem dentro de um peixe sair vivo? Isso não é para você entender carnalmente, isso é para você entender espiritualmente. É muita gente que não entende. Não entende. Porque quer entender como o homem entende. O saber, a sabedoria humana. E aí não vai. E aí não quer aceitar. Não quer a ajuda do Espírito Santo. E aí fica atraindo o mal, pede ajuda pra lá, pra cá, e ninguém pode ajudar. E não sabe por quê. As coisas são assim, muita gente atrai o mal para si mesmo, porque não tem humildade, não quer a ajuda do Espírito Santo, não quer entender, não quer compreender, não quer ouvir o outro, não aceita exortação, não aceita correção. As coisas são assim. E muita gente está perecendo por ignorância, falta de conhecimento, de entendimento e discernimento espiritual. Era essa palavra que eu estava entregando esses dias, falando sobre a ovelha perdida, que se perde na inocência. Também tem o filho pródigo, que eu tinha falado no outro vídeo. O filho pródigo é aquele que tem conhecimento, sabe o que tem na casa do pai, conhece toda a palavra, sabe que tem prova, tem luta, mas cansa de estar na presença do Senhor, acha que no mundo deve ser melhor. Aquele que sempre esteve na casa do Pai, sempre esteve bom e do melhor na casa do Pai, ou seja, experimentou de todas as bênçãos espirituais do Senhor, toda a graça, de toda, alegria, das bênçãos de Deus, do cuidado de Deus, e vai pro mundo para ver como que o mundo é. E aí esse o pastor não vai atrás, esse o pai não vai atrás. Porque teve uma vez que uma pessoa saiu da casa do Senhor, eu falei, Senhor, eu vou lá na casa dessa pessoa, as pessoas falaram, não, você não vai não. Ela já tem todo o conhecimento, ela sabe de tudo. Você só vai perder seu tempo, não vá.
É ela que tem que tomar essa decisão por si só pra voltar pra trás. Ela tem que lembrar do que tinha na casa do pai. Ela que tem que voltar por si mesma, porque ela tem todo o conhecimento e entendimento. E aí eu não fui. E realmente, teve uma vez, outra situação, eu fui. Não adiantou nada. Achei que eu tinha que ir, mas não adiantou nada. Outras pessoas falaram no meu ouvido pra ir, eu acabei indo, mas não adiantou nada. E eu confesso que eu sentia pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele fala com a gente. Vocês já viram, tem uma parte na Bíblia que os discípulos foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar num certo lugar. Deus sabe de todas as coisas. Ele uma vez me impediu de pregar num certo lugar, já me impediu de falar com alguma pessoa. Ele falou, não vá, ela não vai te ouvir. Eu não fui, ele falou que não era pra ir. Eu falei, mas peraí, não é ter que pregar tudo aquilo que tem, mas se você tem discernimento espiritual, tem o Espírito Santo te guiando. É igual lá no discípulo, como que você vai questionar por que o Espírito Santo impediu os discípulos de pregar num certo lugar? Ele sabia. E aí o Senhor direciona a gente para ir pregar em outro lugar. A gente tem que ouvir a voz do Espírito Santo, que ele sabe o futuro, ele sabe o melhor, ele conhece os corações. Tem casos que o Espírito Santo me diz assim, o coração destes são pretensiosos, eles não vão dar ouvidos a você. Dar a palavra a eles só vai fazer com que eles calquem os pés, eles joguem as pérolas fora, só vai trazer a eles mais condenação, porque eles têm os corações pretensiosos, eles não vão te ouvir. E Deus é maravilhoso, que depois ele prova isso, sabe? Ele mostra que aquilo que ele disse foi ele mesmo que disse, para que eu não tivesse dúvida. Ele sabe de todas as coisas. E Deus, ele é fiel. Mas a gente precisa buscar muito a presença do Senhor para ter os dons espirituais em ação nas nossas vidas, o discernimento espiritual e a direção do Espírito Santo. Porque é muito necessário ir para o caminho e buscar a direção do Espírito Santo. Buscar o dom do Espírito Santo. Porque sem ele a gente pode se dar mal. A palavra que todo mundo usa. Pode acabar sofrendo mais do que sofremos tendo o Espírito Santo. Porque se sofremos com Cristo, com ele reinaremos. O nosso sofrimento é aquele, ser desprezado pelo homem, os levantes espirituais, a perseguição, né? As aflições deste mundo, você chorar por alguém que está no mundo e você quer que venha para Cristo, alguém que não te recebe porque você é cristão. Aflições como essa, né? Pessoas que você quer ajudar, pessoas à sua volta estão passando por dificuldades, você quer ajudar. Suas dificuldades quando você não sabe o que Deus quer de você e você quer dar um passo, mas não sabe se é a vontade de Deus. E aí as portas se fecham, você não entende, você tem que buscar a presença de Deus para você entender. Às vezes ele fala, não, você não vai fazer isso porque vai atrapalhar minha comunhão contigo, vai atrapalhar a obra que eu tenho na sua vida, vai atrapalhar, sabe, a sua busca, vai atrapalhar a sua vida espiritual. Então isso eu não quero, isso não me agrada, e você tem que dizer não, você tem que renunciar, isso quer tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Mas este sofrimento, ele é necessário e ele vale a pena. Porque ele produz um peso de glória, a Bíblia diz, que vai ser revelada naquele grande dia. É um grande galardão que esperam aqueles que foram perseguidos por amor a Cristo, que sofreram por amor a Cristo. Eles vão reinar com Cristo. Sabe o que significa reinar com Cristo? Num reino eterno. Aí você fala, mas isso parece um conto de fadas, isso parece historinha de criança. Isso não é historinha de criança, isso é muito real. Isso é muito real e maravilhoso. É maravilhoso, glorioso. É algo espetacular, que não tem palavras para explicar. Humanamente falando é inexplicável, mas é algo grandioso, que só é dado àqueles que estão prontos para andar como Cristo andou, seguir a Jesus, custe o que custar. Essa é a palavra que eu tinha. Deixa eu mostrar ali para vocês ali embaixo. Toda honra e glória seja dada ao nome do Senhor. Deus os abençoe.